Olá, aqui é a Helga. Em um vídeo anterior, eu já tinha feito referência a este caso que trarei aqui hoje, sobre Família Christi, uma ordem de padres tradicionalistas que o Vaticano acaba de destruir, digamos assim, para usar um verbo qualquer. Eu tinha feito referência ao caso, muito por cima, mas com este vídeo eu quero entrar mais a fundo. E para isso trago um artigo do Church Militant, que intitula-se Vatican Kills Italian Order of Traditionalist Priests. O Vaticano mata a ordem italiana de padres tradicionalistas. Que diz o seguinte: a publicação em tempo oportuno de um decreto do Vaticano que aboliu uma fraternidade religiosa de padres tradicionalistas chocou os católicos, que já estão angustiados com o fechamento de igrejas em partes da Itália, atormentadas pelo A Arquidiocese de Ferrara, Comacchio, anunciou em comunicado à imprensa na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, que a Sociedade de Vida Apostólica Família Christi foi suprimida pela Santa Sé após a conclusão de um procedimento canônico que durou 2 anos. A Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano disse que considerou a organização, abre aspas, incapaz de viver e formar uma fraternidade sacerdotal de vida consagrada por sérias razões religiosas, educacionais e administrativas. Fecha aspas. Católicos perturbados da região disseram ao Church Militant que consideram a linguagem altamente ambígua e até mentirosa, uma vez que a declaração não esclarecia nem detalhava o que precisamente tornava a sociedade imprópria para a vida religiosa. O decreto do Vaticano aplica o cânon 701 do Código de Direito Canônico, que libera religiosos dos seus votos e proíbe um padre de exercer as ordens sagradas, ou seja, celebrar missa ou solenizar casamentos, ouvir confissões e assim por diante, a menos que tenham encontrado um bispo que, após um período de estágio em sua diocese, recebe-o ou, pelo menos, permite que ele exerça as ordens sagradas. O decreto da Congregação para a Doutrina da Fé diz ainda, abre aspas, uma possível bem-vinda ou incardinação futura dos padres mencionados acima só pode ocorrer mediante o consentimento da Congregação para a Doutrina da Fé, que deve ser formalmente solicitada e obtida por escrito por uma diocese ou por um instituto de vida consagrada. Um acadêmico católico tradicionalista expressou surpresa pelo fato de o decreto abordar os 5 padres como reverendi signori, plural italiano de senhor, como se eles não fossem mais padres. Os 5 clérigos nomeados são Riccardo Petroni, Matteo Riboli, Lorenzo Mazzetti di Pietralata, Emanuele Lonardi e Enrico D'Urso. Assinado pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Luiz Laudaria, o decreto foi emitido no dia 13 de dezembro de 2019, mas somente publicado pela Arquidiocese de Ferrara Comacchio no dia 28 de fevereiro de 2020, juntamente com outros avisos sobre as medidas de contenção e gestão da emergência sanitária ligadas à disseminação do, vocês sabem o quê? Citando medos de contágio, o arcebispo Giancarlo Perego ordenou a remoção da água benta das fontes, a distribuição da comunhão apenas na mão e a suspensão da saudação da paz. Fontes disseram ao Church Militant que o arcebispo Perego e o clero progressivo na arquidiocese podem ter sido um fator para fechar a Família Christi, especialmente desde que a fraternidade celebrou a missa usando o rito extraordinário. A culpa é deles? Estar em sintonia com Bento XVI e, como sabemos bem, tudo isso não é bom para os novos governantes. Escreveu o tradicionalista católico Giuseppe Quattrociocchi, respondendo ao decreto no Facebook. Eles têm sido e são padres únicos, próximos das pessoas e evangelizadores excepcionais. A paróquia de Santa Maria, no Vado, sem eles é pobre, miserável, nua e vazia, escreveu um comentarista no blog italiano da Missa Latina, observando que o apelo assinado por 800 pessoas ao arcebispo Perego havia sido ignorado. A fraternidade sacerdotal recebeu assistência pastoral da paróquia de Santa Maria em Vado e da reitoria da Basílica do Sangue Prodigioso, de fevereiro de 2016 até junho de 2018. A Basílica é o local de um extraordinário milagre eucarístico,
que ocorreu no dia 28 de março de 1171, quando o padre Pietro da Verona partiu a hóstia. Enquanto celebrava a missa, uma corrente de sangue jorrou dela, tão vigorosa que atingiu a abóbada acima do altar. Os vestígios de sangue são visíveis até hoje, no lado direito do transepto da basílica. Fontes disseram que a supressão da família Christi pretendia acabar com o legado do arcebispo anterior, Luigi Negri, uma das últimas nomeações do Papa Emérito Bento XVI. O arcebispo Negri nunca foi amado pela esquerda da cidade e sempre foi alvo de ataques ferozes, muitas vezes pessoais, por ser um defensor justo, coerente, corajoso e bravo da tradição da igreja, escreveu Cristiano Bendin, jornalista da seção local de Ferrara, do jornal Il Resto del Carlino. Negri denunciou publicamente a maçonaria, confrontou o lobby, vocês sabem, aquele lobby que vai de todas as letrinhas, começando no L até o T, todas as letras do alfabeto. Volto. Negri denunciou publicamente a maçonaria, confrontou o lobby L, desafiou as seitas satânicas em sua arquidiocese, pintou a letra árabe freira, a marca da vergonha pulverizada pelo ISIS nas propriedades cristãs em Mossul, pintou-a na porta da chancelaria e condenou a excessiva solicitude pelos migrantes quando os italianos em situação de pobreza estavam sendo negligenciados. Ao nomear Perego como sucessor de Negri, o Papa Francisco queria enviar uma mensagem clara à diocese, observou Bendin. O Church Militant informou anteriormente sobre as credenciais progressivas de Perego, destacando particularmente sua agenda pró-imigração. Foi Negri que autorizou e instalou a fraternidade sacerdotal da família Christi, na Arquidiocese de Ferrara, Comacchio, no dia 8 de setembro de 2016, na festa da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria. O website da família Christi afirma, abre aspas, depois de um longo tempo de verificação cuidadosa e preparação completa, não sem o acompanhamento dos especialistas eclesiásticos competentes, que foram capazes de dirigir os passos da realidade nascente e de seus primeiros membros, o primeiro reconhecimento canônico chegou no dia 4 de junho de 2014. Católicos locais disseram ao Church Militant que a supressão das comunidades religiosas tradicionalistas havia atingido o pico sob o Papa Francisco. Em um caso recente, o Vaticano ordenou o fechamento das Irmãzinhas de Maria, Mãe do Redentor, uma ordem religiosa francesa composta por 120 irmãs. O jornalista Marco Tosatti observou que as irmãs foram acusadas de uma espiritualidade considerada muito tradicional. O trabalho de destruição da vida religiosa do Vaticano, pelo Vaticano, continua incansavelmente. Por quê? Porque rezam demais, observou Tosatti. O fechamento foi ainda mais trágico, pois estava ocorrendo em um país onde a situação vocacional é desastrosa, ressaltou. Em uma declaração, o arcebispo Perego comentou, abre aspas, rezemos ao Senhor para que Ele nunca nos deixe ir sem dons carismáticos para a vida e a missão da Igreja, mas também para que Ele nos dê a atenção necessária aos critérios para discerni-los. Fecha aspas. Vejam, quero sublinhar aqui esse trecho em que a matéria fala que católicos locais disseram ao Church Militant que a supressão das comunidades religiosas tradicionalistas havia atingido o pico sob o Papa Francisco. Em um vídeo que também vai ocupar um lugar de destaque em uma nova playlist da qual participará este vídeo, eu trago o caso dos mosteiros em todo o mundo que estão sendo também destruídos. A vida contemplativa destruída e alcançando esse mesmo pico aqui de que fala esse artigo sob o Papa Francisco. Denúncias de várias monjas de mosteiros dizendo que o Vaticano sob Francisco está destruindo a tradicionalíssima vida contemplativa. É isso que temos hoje. Uma tristeza. No caso dos mosteiros, o caso dos mosteiros é tristíssimo, tristíssimo, tristíssimo. Tristíssimo. Como este também, claro. Nada mais, até meu próximo vídeo.